10 de abril de 2026, eu sou o Renato e a partir de agora você está ouvindo a mais um episódio aqui do Cruzeirosfera, o seu podcast sobre o nosso Cruzeiro cabuloso, La Bestia Negra. O episódio de hoje, ele repercute o caso do Kenny Arroyo contra o Barcelona de Guayaquil. Ele deu uma declaração um tanto polêmica, gerando muitas repercussões. Uma entrevista cedida à rádio JC Esportes do Equador. En lo personal, más que todo, sin duda un partido especial, ¿no? Porque es acá en este estadio que tú ya conoces, en tu país. No, muy feliz jugar contra Barcelona, con todo respeto hacia Cruzeiro, con el club de mis amores. Amo Barcelona, espero en un futuro venir a jugar a Barcelona. Espero que el Presi coja el teléfono y me llame porque es un sueño. Yo siempre he querido jugar en Barcelona, soy barcelonista. Ahora pertenezco a Cruzeiro, soy muy profesional. Y nada, empezar así es muy bonito, muy lindo. Reparou aí? Se você não entendeu bem a pergunta, basicamente foi: Arroyo, você está agora, voltando a um campo que você conhece, um país que você conhece, como se fosse assim, qual é a sua expectativa? Resumindo, o Arroyo disse então que queria jogar no Barcelona de Guayaquil. Então vamos lá. O meu ponto de vista é o seguinte: o Arroyo, ele não desmerece o Cruzeiro em nenhum momento quando diz que quer voltar ao Equador e deseja que o presidente lá do Barcelona de Guayaquil ligue para ele, chame para poder jogar. Porque não vai ser agora. Interpreto que em algum momento da carreira do Arroyo, Arroyo, gostaria então de jogar no Barcelona de Guayaquil. Eu vou falar o que eu, na condição de cruzeirense, senti no momento em que vi o trecho, e ouvi o trecho que o Arroyo dizia então que ele quer jogar no Barcelona. Na hora eu falei, irmão, então pega sua trouxinha e tchau. Mas aí depois então eu voltei ao trecho da entrevista, a entrevista em si, fiquei pensando a respeito. E aí então eu pesquisando um pouco mais sobre o Arroyo, tem 20 anos de idade, ele nasceu em Guayaquil, revelado pelo Independiente Del Valle, que é um time que tem a tradição de revelar grandes talentos, Pensei comigo assim, poxa vida, então o que deve ter acontecido, Por que ele falou isso? Ele, aos 20 anos, ele traz em uma entrevista aquilo que eu gostaria que existisse nas entrevistas dos jogadores. Ele deixou escapar algo genuíno, algo original. Não é questão de passar pano, tá? Eu, na condição de torcedor cruzeirense, eu não gostei do que ele falou, mas eu estou tentando entender e deixar aqui meu ponto de vista. Imagina você cruzeirense, jogando em outro país, 20 anos de idade, volta para poder jogar no Cruzeiro. Eu acredito que vai balançar um pouco, O coração também vai acelerar mais rápido e talvez tenha sido isso que tenha acontecido em parte com o Arroyo. Mas também revela a originalidade ainda existente no Arroyo. Jogadores hoje, eles estão tão blindados dos seus pensamentos que sempre é a mesma coisa. A questão é que aconteceu com a gente. Nós não gostamos de ouvir isso do Arroyo, sem dúvida. Eu não tiro essa sua razão e até da minha parte também. Eu fiquei bastante chateado. Mas eu procurei entender. Então, assim, eu acredito que em virtude da idade e talvez de uma certa originalidade que ainda ele carrega, essa entrevista foi dada. E, infelizmente, ele vai perder isso, Esse caso vai ensinar o Arroyo que ele não deve falar esse tipo de coisa, E na minha opinião, ele não foi desrespeitoso ao Cruzeiro. Ele já até começa assim, ele é um profissional, ele cita isso na entrevista, mas ele não poderia ter dado essa declaração. E certamente daqui para frente ele tomará mais cuidado e isso não vai acontecer, caminhando para a falta de originalidade. E, sinceramente, assim, eu gosto muito quando as pessoas realmente são originais, É tão bom, Quando é tão raro isso. Infelizmente, aconteceu com a gente. É isso, você está convidado a participar aqui do canal, mandando a sua mensagem no ao vivo, sempre às 22 horas. Assina o canal, compartilha aí com a galera cruzeirense. Que mais? Ativa o sininho, o tal do sininho aí, porque aí chega a notificação para você quando eu estiver ao vivo aqui, aí você pode participar. Eu sou o Renato, seja muito bem-vindo ao Cruzeirosfera, esse modesto podcast falando sobre o nosso Cruzeiro cabuloso. Vamos, Cruzeiro, até mais. Tchau.